Bom dia, meu querido amigo, meu ouvinte do meu canal. Vamos hoje continuar mais um pouquinho em detalhes o que eu passei superficialmente sobre Mateus, Marcos e Lucas, os comentários deles sobre a volta de Jesus. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora dessa hora para se inscrever, ativar o sininho aqui embaixo, para na hora que eu colocar um vídeo novo, você estar ciente. Se gostar, dê um like. E o YouTube vai entender que esse é um bom vídeo e vai sugerir também a outras pessoas. Antes de mais nada, vamos orar. Pai amado que está nos céus, ajude-nos a entender um pouco mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos continuando esses vídeos aqui da profecia para o tempo do fim. Para quem quiser, eu tenho aqui uma playlist com os vídeos que eu estou criando. Essas coisas eu coloquei para poder relacionar um texto com outro texto. Fica mais fácil. Então a gente tem aqui, às vezes um deu um comentário, um ponto de vista diferente do outro. É igual você ter um evento que tem no meio da cidade, alguém está falando, fazendo alguma exibição. Você passa, chega o teu primo, aí chega um dos teus irmãos, e aí todos vão contar para os avós o que viu. Cada um tem um ponto de vista, um fato, um detalhe que chamou mais atenção do que o outro. E assim nós temos aqui os Mateus e Marcos falando. O Lucas foi depois um médico que fez uma pesquisa para encontrar os detalhes. Jesus está no templo, lá na cidade de Jerusalém. E ele sai de lá depois para ir ao Monte das Oliveiras e começa a passar os sinais. Em Marcos 12, 41. Terminando o capítulo 12, um pouco antes desses eventos, ele está aqui. E sentando Jesus defronte do cofre das ofertas. Interessante, ele parou exatamente para observar onde estava o dinheiro. Não ele pensando no dinheiro, mas observar a atitude das pessoas, né? Observava como a multidão lançava o dinheiro no cofre e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 leptos, 2 moedas, que valiam 1 quadrante. E chamando eles os seus discípulos, disse-lhe: Em verdade vos digo, que esta pobre viúva deu mais do que todos os que colocaram as ofertas no cofre, porque todos deram aquilo que lhe sobrava, mas ela, a sua pobreza, de tudo que tinha, mesmo todo o seu sustento. E a gente tem em Lucas, na versão do Lucas, Jesus levantando os olhos viu os ricos. De novo a ideia, os ricos. Então viu os ricos deitarem suas ofertas no cofre. Viu também uma pobre viúva lançar ali 2 leptos. E disse, em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos. Porque todos aqueles deram daquilo que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para seu sustento. A parte amarela. E falando alguns a respeito do templo, como estava ornado, vem de novo a ideia de riqueza, a ideia de alguma coisa bela, estava ornado, está aqui, de formosas pedras e dádivas, disse ele, quanto isto que vedes dias virão em que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Na versão de Marcos, a gente tem. Quando saía do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha, aquela exclamação, puxa vida, que bonito, que beleza, essas pedras, que edifício. Ao que Jesus disse, vês esses grandes edifícios? Não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Em Mateus, a gente começa também a partir daqui. Ora, Jesus tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram deles os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo, para mostrar a beleza, a nossa ideia pecaminosa, nosso ser pecaminoso, nós olhamos para as coisas materiais. Enquanto Jesus estava ali, né, o personagem de Jesus é Deus, ele estava ali para tentar mostrar o foco espiritual. A vida inteira de Jesus pondo o foco espiritual. Ele curava as pessoas
física, a cura física, as pessoas abrirem o coração para estarem aceptas para a cura espiritual. O foco sempre é o espiritual que Jesus está trazendo às pessoas. Ele mostra os edifícios mostrarem. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Voltamos a Lucas, verso 7, capítulo 21. Perguntaram-lhe então: Mestre, quando sucederão estas coisas e que sinais haverá quando elas estiverem a se cumprir? Marcos, capítulo 13, verso 3. Depois, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinais haverão quando todas elas estiverem para se cumprir? Entra o desespero. Puxa vida, tantas belezas, tantas riquezas, tantas coisas aqui nesse mundo e tudo vai cair, não vai ficar uma pedra sobre pedra. Quando que essa tragédia vai acontecer? Então saíram dali da cidade de Jerusalém e foram aos montes, andando, caminhando. Era uma rotina normal dos discípulos, de Jesus, até o povo estar ao próximo, não apenas os apóstolos, de estar não apenas na cidade, mas estar num monte, estar próximo no mar da Galileia, estar num lugar ao qual eles pudessem se sentar, ter um pouquinho de ar fresco e Jesus comentar, explicar as parábolas, explicar as coisas que aconteciam. Então isso já era o cotidiano deles. Então depois de sair do templo foram para os Montes das Oliveiras. Em Mateus, capítulo 24, verso 3. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão estas coisas e que sinais haverá da sua vinda o fim do mundo. Jesus respondeu de Jesus, ainda em Mateus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Que a gente está comentando no final da semana passada como tem aumentado a frequência de terremoto, quantas pessoas, no vídeo anterior, né? Quantas pessoas que se fizeram parecer que são o Messias. Até hoje em dia existem umas 8, se não me engano 7, 8. Mas é como ele fala, são o princípio das dores, apenas o fim. O princípio do fim, né? Em Marcos. Então Jesus começou a dizer-lhes: Acautelai-vos, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e a muitos enganarão. Quando, porém, ouvirdes falares em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Meus queridos, no meu ponto de vista, nós estamos vivendo esse princípio das dores, o princípio do começar o fim. Por um ponto é bom, né? Que Jesus volta, a gente vai para o céu, melhor ainda, do que ficar nessa vida aqui. Em Lucas, respondeu então ele: Acautelai-vos, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo é chegado. Não vades após eles. Quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e pestes, e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Lucas 21, continua, verso 12. Mas antes de todas essas coisas vos hão de prender e perseguir, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunhos. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis
a vossa defesa, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir, nem contradizer. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. E a gente pode agora continuar aqui em Marcos. Vamos assim, vendo esse paralelo entre um e outro. Mas olhai vós mesmos, pois por minha causa vos hão de entregar aos sinédrios e às sinagogas, e sereis açoitados, e também sereis levados a perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas importa que primeiro o evangelho seja pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos dado naquela hora, isso falei. Porque não sois vós que faleis, mas sim o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte a seu irmão, e um pai a seu filho, e filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente vê, interessante, que até hoje em dia tem um áudio falando sobre família tóxica, uma mãe tóxica, e não só a mãe, mas os parentes tóxicos. Eles acabam tendo uma certa rivalidade, um ciúme dos próprios filhos. Agora aqui a própria Bíblia fala, não apenas nesse evento, mas no geral. São tipos de pessoas que quando vê um que era da igreja e saiu, um que era do mesmo trabalho, conhece, e aí tem aquele tipo de ciúme, e nessa oportunidade o lado pecaminoso do ser humano vai falar mais alto e vai falar: meu irmão, ele é dessa igreja. O meu sobrinho, um fulano, o Beltrano, eu conheço sim. Ele está em tal lugar, ele guardava a Bíblia, ele seguia as coisas que a Bíblia falava. Infelizmente vai ser desse jeito. E esse tipo de pessoas são as primeiras a indicarem que querem estar com o grupo, querem ajudar a maioria que não vai estar seguindo a Cristo, infelizmente. Então vai se sente melhor. Isso do lado até psicológico. Ele se sente, eu estou agradando ao grupo. Mesmo que estou colocando o meu filho, o meu irmão, o meu sobrinho no meio da fogueira. E eles são esses que são tipos de pessoas, esse tipo de personalidade de pessoas que vão estar indicando os próprios irmãos e os parentes, como aqui fala. Continuando agora em Mateus 24, verso 9, a mesma sentenças. Então serei entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. 24:14. Só tem em 24, só em Mateus tem esse comentário aqui, é um ponto de vista de Mateus, nesse momento. Nesse evangelho do reino será pregado, bom, nesse caso não é um ponto de vista, mas um fato, né? Esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Em Lucas nós temos um outro texto também que aparece só aqui em Lucas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Desculpa. Esse aqui faz um paralelo com o que eu estou tentando trazer para nós, as profecias com relação a Gog e Magog. Na verdade é Gog da terra de Magog. São as tribos do norte que vão vir sitiar, vão vir atacar Israel. Isso é um vídeo mais para o futuro, mais para frente um pouquinho. Então a gente pode continuar agora a parte verde, aqui do texto, em Lucas mesmo. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas,
e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Existem bastante comentaristas da Bíblia, e um dos comentaristas fala: nos finais do tempo, nós vamos ter que sair dos grandes centros, cidades grandes tipo Frankfurt, Londres, Rio de Janeiro, São Paulo, cidades com uma população muito grande. Nós vamos sair para cidades menores, cidades tipo vilarejos. Cidade que você pode ter um sítio, uma chacrinha, você pode crescer ser autossustentável, crescer a sua própria verdura, que próximo da época da marca da besta, em que não vai ser possível comprar nem vender quem não tem essa selo, essa marca da besta. Os guardadores que seguem a Bíblia e guardarem da marca de Deus o guarda do sábado. Eles não vão poder comprar nem vender. Então seria o ideal ter um canto, um sítio, um lugar que você possa produzir a tua própria verdura, o teu próprio alimento, ter umas galinhas, para você poder comer, ter uns ovos dali. Enfim, é uma ideia assim, você sair das grandes cidades e ir para cidades menores. E quando estiver bem próximo da volta de Jesus, começar a perseguir os cristãos, até do campo nós vamos ter que fugir para as montanhas, para as florestas, para nos esconder e aguardar esse finalzinho de tempo na volta de Jesus. Então nessa transição, nesse meio tempo, onde ele agora há pouco que falava, ainda não vai ser, são princípios das dores, ainda vai se passar um tempo de angústia. Então seria bom a pessoas quem pode se planejar, sair. Eu mesmo tenho meu plano, moro na Lituânia, na capital, tenho meu plano de comprar num sítiozinho menor. Estou esse ano indo ao Brasil por causa da guerra da Ucrânia. Estamos indo lá passear e ver a possibilidade se a gente se muda para o Brasil ou se continua aqui na Lituânia, orando a Deus que nos oriente o que fazer do futuro. Mas a ideia não importa se nós vamos para lá ou continuamos por aqui. É ter no ano que vem comprar um sítiozinho onde a gente possa começar a crescer nossas verduras, começar a ter um canto ao qual, quando apertar, temos aonde fugir, onde nos esconder. Para quem pode planejar, eu acho que é uma boa ideia. Continuando, Marcos, capítulo 13, verso 14. Ora, quando virdes a abominação da desolação e estar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça, nem entre para tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para trás buscar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ora, pois, para que isso não suceda no inverno, orai. Orai para que isso não aconteça no inverno. Porque naqueles dias haverá uma tribulação tal, nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora nem jamais haverá. Em Mateus, palavras de Mateus, quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação predita pelo profeta Daniel, que lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar coisas da sua casa, e quem estiver no campo, não volte para trás, para apanhar a sua capa. Sim. Mas ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Eu falei, as pessoas, depois você está no teu campo, está lá plantando, vai começar a perseguir aos cristãos. Então vai chegar um ponto que você não vai voltar para casa, ali do campo, da onde você está. Se estiver no ambiente de trabalho, está ainda no escritório, você vai ver um sinal, vai ser uma coisa clara. E você é agora, não tem mais como evitar. Tenho que fugir. Ou eu fico aqui e morro, sou perseguido, ou fugir. Para quem puder fugir, é melhor, né? Marcos e Mateus tem mais um paralelo que em Lucas não tem. Você pode ver aqui pela cor. O próximo paralelo com Lucas vai ser essa cor aqui, lilás. Lilás, rosa, seja como for. Então vamos agora esse laranja aqui, paralelo de Marcos e Mateus. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas ele, por causa dos eleitos que escolheu,
abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, aos escolhidos. Que sinais esses fariam? São os falsos milagres. Vão começar a fazer, né? Mostrar, tem o poder de fazer isso, fazer aquilo. Como a gente tem um exemplo bom, Moisés e Arão, quando estavam falando para o faraó, e jogou o cajado, e os mágicos também fizeram que os cajados deles se transformassem em cobra, tal como Moisés fez. Só que um detalhe é que o cajado de Moisés comeu os outros cajados. Isso eles não poderiam fazer. Ficai-vos, pois, se sobreaviso, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Se prepare. Mateus. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados naqueles dias. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até aos escolhidos. Eis que de antemão vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saias, ou eis que está no interior da casa, não acredite. Vamos continuar. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. E a gente vê realmente, durante a noite, não importa que lugar da cidade que a gente esteja, quando está numa tarde, quando vem aquelas tenebrosas chuvas que o dia fica tudo escuro, onde vem um relâmpago a gente vê, não importa se você está no norte da cidade, no sul da cidade, no leste, oeste, qualquer lugar que você vai ver aquele relâmpago. É um sinal que eu falo, Deus é super, né? Sabe como eu for fazer os exemplos, buscar as parábolas e conseguir conquistar as pessoas, né? O jeito, as palavras. Que Deus é Deus, né? Mateus continua. Logo depois da tribulação, daqueles dias, escurecerá o sol. A gente lembra que não muito atrás a gente leu que haverá sinais. Vou pegar aqui em Lucas. Lucas 21, verso 11. Temos aqui. E haverá vários lugares, grandes terremotos e pestes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Com outras palavras, eu vou falar praticamente a mesma coisa. Então agora a gente volta ali em Mateus a ler quais são esses sinais. Aqui. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol. A lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, como estrela cadente, mas imagina todas caindo. E os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos dentre os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. É um momento que até os ímpios vão reconhecer realmente é o Filho de Deus descendo nas nuvens dos céus. Aconteceu, né? Quem não queria, aconteceu. Para quem queria também é bom, aconteceu. Marcos. Mas aqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E logo enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos, desde os quatro ventos, desde as extremidades da terra até a extremidade do céu. Agora vamos ver em Lucas. Vou fazer um clique aqui que eu posso subir a tela. E cairão ao fio da espada, e por todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia,
das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror, e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Para nós cristãos é uma alegria, para os ímpios, os ateus, vai ser uma tristeza. Então, para nós, levantar a cabeça, estar alegre, porque Jesus está voltando. Lucas continua, verso 29. Propôs-lhe então uma parábola. Então, Jesus gostava de esclarecer as coisas através de parábolas, através de ilustrações, de exemplos, que é mais fácil de se entender. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando começar a brotar, sabeis vós, mesmo ao vê-las, que já está próximo o verão. Só por ver as árvores, você vê do jeito que a árvore se desenrola, né? Desenvolve o fruto e tudo mais. Assim também vós, quando virdes acontecerdes estas coisas, sabeis que o reino de Deus está próximo. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração até que tudo isto se cumpra. Em Marcos 13, verso 28. Da figueira, pois, aprendei a parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim, vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Em Mateus, capítulo 24, continuando o verso 32 adiante. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Falando essa semana com as pessoas, minha opinião, Rússia e Ucrânia não é Gog e Magog ainda, mas é sim, princípio, o início, são uns pretextos para se iniciar, para se abrir a perspectiva, me faz a palavra, desculpe, algumas vezes. A palavra esqueci. Mateus continua. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, Jesus, senão o Pai. Somente Deus sabe quando isso vai acontecer. Marcos, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quando, porém, ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Em Lucas 21, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Aí a gente tem alguns comentários extras. Vamos primeiro esse aqui em Mateus 24, verso 37. Aqui em diante, até o 39. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, da mesma mornice, da mesma incredulidade que havia na época na época de Noé. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. A rotina, continuavam indo ao trabalho todo dia, continuavam indo à escola, continuavam vivendo a vida como sempre viveram, comiam, bebiam e davam-se em casamento. A mesma rotina de todos os dias, até que Noé entrou na sua arca. E os céticos falavam o quê? Chuva do céu, imagina, nunca choveu, isso não vai acontecer. Imagina, dilúvio, o que é isso? Tá brincando. E não entraram, e ficaram todo mundo fora da arca. Somente Noé e a sua família. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
Vamos continuar mais um pouquinho. Esse Mateus 24:40 nós vamos comentar numa outra tela. Vamos aqui a Marcos. Olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, devendo viajar ao deixar a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um o seu trabalho, uma função, e ordenasse também ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se de manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. O que vos digo a vós todos digo, vigiai. Nisso, no perspectiva espiritual, dormindo espiritualmente, vivendo, indo para balada, indo para cá e para lá, vivendo cada dia, se preocupando com a vida material e dormindo espiritualmente. Lucas, terminando em Lucas, capítulo 21, verso 34 a 36. Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Não precisa falar nada, né? Tá claro aqui. Os cuidados da vida, os dias a dia da vida. E aquele dia vos sobrevenha de imprevisto, por improviso, como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estarem a pé da presença do Filho do Homem. Então, aqui em Marcos ele fala, vigiai a todo tempo, que não se pegue dormindo. Como em Lucas fala que nós devemos vigiar? Orando. Vigiai, pois, a todo tempo, orando. Ele fala, é uma vigília, é uma coisa espiritual. Você está em comunhão com Deus. Se aproximar mais de Deus. Ler livros de Deus, ler os comentários da Bíblia, quando você tem um acesso aqui, outro acolá, com um fundo cristão. Né? Terminando agora Mateus. Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Eu deixei em amarelo esse pedaço, que eu quero comentar na outra tela, que algumas igrejas, algumas pessoas, denominações, infelizmente, interpretam errado e falam que esse texto aqui dá a ideia de ser arrebatamento secreto, que um foi levado e o outro ficou. E eu vou mostrar que isso não é. Isso que dá a ideia de que um aceitou a salvação e foi levado, o outro ficou, que não aceitou a salvação. É essa a ideia. Então continua. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia o vosso Senhor. Sabeis, porém, isso, se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós percebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Entendeu? Realmente, se você soubesse que o ladrão não vem, você deixa a porta aberta, sem a necessidade de trancar. Mas quando você não sabe, você vigia a noite inteira, você tranca e deixa lá. Aqui eu tenho para mim em inglês, mas é o mesmo texto. E se eu quiser usar esse paralelo, em português ele não vai aceitar. Eu posso adicionar aqui a Bíblia em português. Deixa eu puxar essa para cá, colocar aqui a Bíblia em paralelo e colocar a João Ferreira de Almeida. Aparece em paralelo exatamente o que nós estávamos lendo, tá vendo? Exatamente os mesmos textos. E vem aqui, então estando os dois homens no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma, deixada a outra. E aí aqui está a versão em inglês. Quando a gente clica, me aparece aqui exatamente essa palavra. Eu vou fechar o português para a gente ter um espaço maior para ver. Eu vou aumentar ainda o tamanho da fonte para vocês conseguirem ver. Essa palavra está em grego. Paralambano. Ela aparece 49 vezes, essa palavra. Para receber alguém. Para estar alguém ao lado. E a gente tem alguns exemplos onde se usam essas palavras. Vou clicar aqui e vem aqui o exemplo nesse outro lado. Vou aumentar bem a tela. Nós possamos acompanhar. Um exemplo. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo a José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher. Receber
de aceitar alguém. Um do sentido dessa palavra, do que significa. O outro, o quê? Em João 14, verso 3. E se eu for vos preparar lugar... Como é bonita essa passagem. Virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Tomar para si mesmo, então assim, aceitar, para vir, estar com ele. Então, um exemplo aqui, Mateus. E havendo ele se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe. Tomar-te, pegar. Aí que dá a ideia ambígua. Né? Foi tomado, foi levado. Foge para o Egito e fica ali até que eu fale, porque Herodes está a procurar o menino para o matar. Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Então, as ideias de pegar e levar a algum lugar. Né? Mas também a gente pode usar essa palavra aqui, ela também é usada para significar aqui, para receber uma possessão, para receber alguma coisa. Aqui, marcando aqui. Então, um outro significado dessa mesma palavra. E dizei a Arquipo: cuidado do ministério que recebestes no Senhor para cumprir, tomar, para aceitar, hebreu. Pelo que recebendo nós, um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus, agradavelmente, com referência e temor, recebendo. O significado dessa palavra, de entender e ao fundo, e até a raiz. A melhor maneira de se entender o que quer dizer o texto no seu contexto. Também essa palavra pode ser usada na maneira de receber como uma maneira de instrução. Vamos ver aqui em Marcos 7, verso 4. E quando voltam do mercado, se não se purificarem, não comem. E muitas coisas há que receberam para observar. Então, uma instrução, receberam para serem observadas, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Uma instrução. Em Coríntios, 1 Coríntios 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão. Receber do Senhor, aceitar, né? Uma instrução. Eu recebi, quando ele fala assim, Jesus falando, eu recebi do Senhor, recebi do Pai, né? Pai Celestial. 1 Coríntios 15, verso 3. Porque primeiramente vós entregueis o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Receber aquilo que se aprendeu primeiro, se entrega aquilo que você já aprendeu, que você já recebeu, aquela instrução que você recebeu. Estou dando exemplos de instrução. Em inglês, mas é fácil de entender a palavra. Instruction, que é instrução. Instruction. E também tem um exemplo de para receber, aceitar, reconhecer. Né? Em João 1, verso 11. Veio a palavra para que era seu e os seus não a receberam, não aceitaram. Aí vem aquele ponto que eu estou falando, estava comentando. Essa parte aqui de Mateus 24, 40, de aceitar a palavra, né? De aceitar a instrução de Deus. Veio para que eram os seus e os seus não o receberam, não aceitaram. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual perseverais. Então, o qual já aceitastes. A gente poderia trocar as palavras receber aqui por aceitar. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também já aceitastes. Que é o mesmo significado. E ver que fica o texto dentro do seu contexto. Que é um grande erro nas igrejas, elas pegam uma palavra e faz tudo fora do seu contexto, dá um rodeio para cá e para lá, para tentar adaptar a vontade própria à vontade a Deus, ao invés de ser o contrário, ao invés de adaptar a palavra de Deus à nossa maneira de viver. Continuando, a gente tem Colossenses capítulo 2, verso 6. Portanto, assim como recebestes a Cristo,
O Senhor assim também nele andai, recebestes, aceitastes. Portanto, assim como aceitastes a Cristo Jesus, está vendo como que encaixa, como serve, que é o meu significado desta palavra. Nós temos também, para terminar, Mateus 24, 40. Tá marcado, porque a gente já estava estudando isso agora há pouco, né? Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado o outro. Da ideia, um será aceitar a palavra de Deus e o outro ficar. Verso 41, continuando. Estão duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Uma aceita e a outra fica. Lucas 17, verso 34. Digo-vos, naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. A mesma ideia, um aceitará, não é que foi arrebatado, mas um aceitará a verdade e o outro não aceitará. Como anteriormente a gente leu no texto, pessoas da mesma família, o irmão, um tio, parentes, são pessoas que vão denunciar. Então quer dizer, a igreja, a comunidade, a tua própria família vai estar dividida nesse tempo. Vão estar querendo acreditar, aceitar Jesus, vão seguir a palavra de Deus, quando você fala tete a tete, palavra por palavra. O outro vai, não, eu quero continuar minha rotina, como era nos dias de Noé. Quero continuar vivendo do jeito que eu sempre vivi até aqui. Não quero mudar. E para terminar, não, tem mais dois aqui. Verso 35. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. A ideia de uma aceita e outra não aceita. Dois homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E até aqui no inglês dá para entender accept, aceitar. To receive, receber. Eu tenho agora outro paralelo. Espero que não faça nenhuma borrada fechar aqui. Para a gente ver uma outra palavra. Quando Enoque foi transladado, Enoque sim foi arrebatado para o céu. Oh, bingo, deu certo. Acho que eu vou pôr minha câmera de volta. Não, deixa assim, né? Para não fazer nenhuma... Será que eu sou desajeitado? Eu posso apertar algum lugar e perder tudo que está aqui. Aí outra vez, como eu falei, eu tenho aqui no inglês, quando eu estou no inglês posso apertar qualquer palavra e ela me vem esses paralelos. No português eu não tenho. Então eu peguei a história de Enoque. Está aqui em inglês. Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Em português, Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Esse tomar aqui sim é diferente do outro tomar. Esse tomar aqui é que Deus levou ele embora. Deixa eu ver aqui. Se não tem uma coisa mais a dizer. Não, vamos lá. Acho que aqui faz os paralelos. Tá, a tradução, bom, eu nem precisava ter colocando isso aqui, porque a tradução lá no meu aplicativo já tem as duas juntas, né? Andar com Deus, colocar Deus sempre diante de nós, agir como sempre os seus olhos. A ideia de fazer sempre a vontade de Deus, andar lado a lado com Deus, conforme a vontade, conforme aquilo que Deus quer que você faça. Agir nas suas atitudes, no seu gosto, na maneira de você se alimentar, na maneira de você se vestir, na maneira de você ouvir músicas, de você se comportar no meio dos outros, e fazer agir de maneira que Deus estivesse presente, lado a lado contigo, de maneira de você ser estar sempre agradando a Deus. Vou voltar aqui. Isso aqui é daqui que eu tirei esse comentário. Esse comentário vem de Mateus. É um dos comentários bíblicos que eu gosto. Muito paralelo. E temos aqui um outro comentário que também destaquei aqui nessa parte. Enoque. Então vamos ver em inglês. Em inglês, vamos para o português. Enoque foi removido para um mundo melhor. Como ele não viveu como o resto da humanidade. Você está vendo que isso nem é palavras minhas, no Google, tradutor do Google. Ele não deixou o mundo pela morte como eles. Ele não foi encontrado, porque Deus o havia trasladado. É a palavra que eu quero. A ideia de arrebatado, trasladado, foi levado. Enoque sim. Daqui a pouco carrega. E vamos aqui. Palavras bem semelhantes no dicionário. Aqui hebreu. Lakar, lokar e lekar.
são semelhantes. Lekar é a ideia de lição, uma instrução. Porque as duas, você pode ver, o detalhe aqui é que... Vou ter que clicar aqui para ficar certo. Não ficou. Pensei que fosse ficar certo, aqui não ficou. Então você vê aqui no topo dessa minha barra vermelha, as letras, 1, 2, 3 letras semelhantes. Mas você vê aqui um pequeno detalhe, 3 pontinhos aqui e aqui uma barrinha. Apenas esse detalhe, as letras são praticamente as mesmas letras. E aí você muda de locar para lekar. E lekar é a ideia de uma instrução, que a gente estava vendo anteriormente, na minha tela anterior, que você pode como receber uma instrução de fazer, aceitar, e também locar. Nesse caso aqui nós estamos usando a palavra locar, e ela é de carry away, de arrebatar. Eu vou pôr agora para o Google para vocês verem. Dá para escutar. לוקח לקח. Locar, lecar, as duas palavras aqui. Interessante, né? Depois as duas juntas fica fazer uma lição. De receber, aceitar, receber uma lição. Mas agora se a gente tirar uma, fica levar, de carregar. E aqui. Carry away, levar embora. Arrebatar. Tá vendo? Tem falado, e tenho dito, né? Esse pedaço da Bíblia, sim, Enoque foi arrebatado. As pessoas não encontraram mais ele. Ele está tão próximo de Deus, andando tão junto com Deus, fazendo tanto a vontade de Deus, vivendo a cada segundo, cada instante, cada momento, a cada pensamento ligado com Deus, que chegou um momento que Deus falou, não, venha vir aqui comigo. Então, espero que tenha ficado claro. E como bônus, como sempre, eu estou trazendo mapas para a gente se familiarizar com os mapas bíblicos. Essa parte foi falada no Monte Sinai. Então eu estou aqui marcando esse pontinho vermelho aqui, é onde está o Monte Sinai hoje. Onde existe o Monte das Oliveiras. Desculpa, não o Monte Sinai, mas o Monte das Oliveiras. Aqui está o nosso Brasilzão. Eu, nesse momento, estou por aqui nessa região aqui na Suécia, bem nesse pontinho aqui, tentando marcar. Possivelmente o próximo final de semana eu devo ir por aqui. Eu moro aqui nesse país, que é a Lituânia, próximo daqui da Ucrânia, onde nós temos um ataque da Rússia vindo para cá, para a Ucrânia, e que a Bíblia fala sobre Magog vindo atacar Israel. E também tem aqui tem também a Turquia, tem as tribos, eles vão chegar lá um pouco por cada vez. E vamos ao mapa mais interessante. Eu ia fazer aqui um zoom menor. Deixa eu ver se eu consigo. Sim, consegui. Normalmente na Bíblia, na anticapa, às vezes a gente encontra um mapa mais ou menos com esse formato. Da Palestina, de Israel, até a faixa de Gaza. Aqui, ó, Gaza triplo, é a faixa de Gaza aqui nesse cantinho. Ou às vezes ainda menor, que a gente quase não consegue se localizar onde é que está o Mar Morto, que é Jerusalém. Aí tem a cidade, a gente vê que essa tribo, onde que é esse mar. Por isso que eu resolvi fazer hoje com esse zoom grande para a gente nos localizar. Aqui está o Mar Mediterrâneo, daqui para cima vem a Europa, daqui para baixo está a África, a Arábia Saudita aqui. Então eu pensei que isso ajudaria a gente a nos localizar quando a gente vai para os mapas bíblicos. Você não vai ver um mapa mundi no mapa bíblico. Aqui está. Está vendo apenas essa tripinha, não está falando. Aqui está mais ou menos a faixa de Gaza. Aqui está o Mar Morto. Jesus ele tinha ido, eles dizem domingo à noite. Por quê? A Bíblia, pela cronologia bíblica, pelo tempo bíblico, o dia ia de meia-noite, de pôr do sol a pôr do sol, não de meia-noite a meia-noite. E os meses eram 30 dias. 12 meses, 30 dias, se não me engano, a cada 6 anos era adicionado mais 30 dias para compensar. Hoje em dia, depois foi mudado com Júlio César, Otávio Augusto, mudando aqui, mudaram a colar, porque Augusto falou, se Júlio tem um mês dele que é julho, eu também quero ter um mês meu, agosto. E se Júlio tem 31 dias, eu quero o meu mês também com 31, não 30 dias. Aí tiram o dia de fevereiro e jogam para julho, para agosto, desculpa.
Por isso a gente tem julho e agosto com 31 dias, que o julho é homenagem a um imperador, agosto é homenagem a outro imperador da época romana. E aí mudaram, os dias de meia-noite é meia-noite, mas na Bíblia as referências que a gente tem é de pôr do sol a pôr do sol. Então domingo à noite seria o quê? O nosso sábado à noite. Se passou o pôr do sol, mudou o dia, então já era a noite. E aí isso a gente vai ter muitas referências que se tornam ambíguas nos dias de hoje. Primeiro dia da semana, para uns se interpretam como domingo. Mas se a gente pensar na perspectiva do que era naquela época, se era à noite, então isso era sábado à noite. E não era no domingo. Enfim, então, são 8 versos que mencionam o primeiro dia da semana, aproveitando o comentário, e nenhum dia deles dá autoridade para transferir a guarda do sábado para o domingo. Vamos aproveitar o comentário. Então, Jesus estava aqui no sábado à noite, em Betânia, e ele volta no domingo para Jerusalém. E temos aqui mais ou menos o trajeto que ele se caminhou. Esse outro mapa que nós acabamos de ver, melhor pelo Google. Então Jesus ele vem para essas setas roxas aqui, descendo, passa por aqui. Vou aumentar um pouquinho mais o zoom, não sei se vai ficar bom para ver. Jesus vem para essa linha roxa, passa por aqui, desce para o templo que existia naquela época, entra aqui, onde está a seta verde aqui, na segunda-feira. Eu posso imaginar, talvez ele resolveu ir aonde estava o altar, ver onde se queimava, imaginar ele, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que ele ia morrer naqueles dias, estava próximo à morte deles, dando o sinal do final dos tempos, né? Então ele sentou um tempo aqui com o templo, como sempre discutia, argumentava a lei, que ele tinha autoridade sobre isso, ele sabe, não tem como falar, ele é Deus, né? Filho de Deus. E eu imagino, ele depois passou por aqui, pensasse, refletir, daqui a alguns dias sou eu que estou morrendo, tal como esse Cordeiro. Imagino ser isso. E daqui ele sai de volta ao Monte das Oliveiras. Eu puxei antes de que eu confunda outra vez. É que na terça-feira Jesus explica aos seus discípulos sobre os finais do tempo nos Montes das Oliveiras, que é exatamente o que nós acabamos de estudar. Aqui um zoom menor da cidade de Jerusalém. Eu gostaria que hoje vocês ficassem com esse mapa a ver. Agradeço a sua companhia até aqui. Para quem não sabe, essas linhas traçadas aqui são os muros. Esses pontinhos pretos são torres para a guarda. Aí vão ter os portões. Os portões acho que não vai ser fácil de ver. Eu teria que abrir um zoom maior. Tá vendo aqui a palavra gate? São os portões. Para ver esse símbolozinho aqui, acho que fica mais difícil a gente conseguir acompanhar nesse mapa aqui onde estão os portões. Mas com certeza aqui tem um portão. Você não teria como passar por aqui, né? Aqui tem outro portão. Outro dia eu ponho outro mapa. Hoje eu quero que vocês fiquem com essa imagem para pensar, refletir. E aqui termina a nossa teleaula de hoje, digamos assim. Fique com Deus. Obrigado pela tua atenção.